Olá, seja bem-vindo ao Conexão Egrégora. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para conversar sobre as estratégias das empresas, a forma de organizar a gestão, os desafios de ser empreendedor, de ser empresário, empresária, nesse nosso mundo bastante complexo, conturbado, cheio de coisas que a gente não consegue prever com segurança. E hoje nós vamos tratar de uma temática que pouca gente, de fato, conhece. É uma temática, às vezes, meio confusa na cabeça das pessoas por falta de conhecimento mesmo, mas no fundo, a gente sabe que é praticada por muita gente, por muitas empresas, mas sem saber o nome das políticas que foram criadas a respeito disso. Nós vamos tratar hoje da pauta ESG. Eu vou deixar aqui para os nossos convidados de hoje, para que eles comentem, expliquem para a gente o que é isso, e vou pedir primeiro que eles se apresentem. Hoje nós estamos aqui com o Michael e com a Liara, nossos amigos, colegas aí já de alguns trabalhos, de algum tempo já, né? E, Michael, você está aqui hoje, nós vamos falar de ESG, mas quem é o Michael e de onde vem o Michael? Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cavalcante, Liara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar encontrando vocês novamente. A Liara não preciso nem falar, já trabalhou com a gente na Ambientare, Cavalcante também já trabalhou, junto ao nosso planejamento estratégico. Mas falar um pouquinho para o público quem sou eu, quem é Ambientare. Meu nome é Michael Goulart, eu sou sócio da Ambientare, uma empresa de consultoria em meio ambiente, especializada em licenciamento ambiental e gestão ambiental da implantação e operação de projetos de infraestrutura, e que recentemente tem também implementado e desenvolvido projetos na área ESG, começando primeiro com a lição de casa, como que a gente vai divulgar, trabalhar produtos para venda em ESG se a gente não aplicar as práticas que a gente acredita dentro de casa, A Ambientare Soluções e Meio Ambiente é uma empresa já que existe desde 2006, bastante consolidada, A gente tem um portfólio amplo aí, mais de 250 projetos pelo país todo, mais de 200 licenças ambientais obtidas, mais de 80 clientes, E um índice de satisfação de cliente de mais de 93%, Então, é uma empresa que realmente está bem consolidada no mercado. E eu recebi, relativamente há pouco tempo, no final de 2022, esse desafio aí, lançado pelo nosso presidente e sócio majoritário, Felipe Lavorato, uma missão de desenvolver uma nova diretoria dentro da empresa, uma diretoria que nasceu como diretoria de inovação e desenvolvimento, então para gerar novos negócios para ambientar e ligados à inovação e principalmente à pauta de sustentabilidade. E agora, recentemente, a gente mudou um pouquinho a estratégia da diretoria, focada especificamente em ESG. Então, hoje eu sou responsável pela pasta de inovação e ESG, e estou à disposição aí. Acho que aqui vai ser um bate-papo bem agradável. Vai. E é isso aí. Ô, Michael, você está me fazendo lembrar aqui, já tem bem uns 3 anos que a gente trabalha junto ali na estratégia. Pelo menos 3 anos, Pelo né? menos 3 anos. E eu lembro quando surgiu esse assunto de ESG, numa versão lá atrás do planejamento estratégico, e começou a aparecer isso como uma temática e plantando a semente para que depois vocês pudessem implementar de verdade, né? Sim. Eu lembro bem disso. E aí, eu já conheci a Liara depois da fase dela de ambientária, né, Liara? Foi. Ô, Liara Abrão, você já esteve conosco, você é cofundadora da Egrégora, você sabe disso, né? Conta pra gente aqui, atualiza quem é a Liara, para quem não conhece, e por que a Liara está no bate-papo hoje da pauta ESG. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, Cavalcante, e também outro prazer com o Michael. A Ambientare foi uma casa que me recebeu maravilhosamente bem profissionalmente, então também é uma satisfação estar aqui falando das questões de sustentabilidade, da pauta ambiental, da pauta social e de governança, que é o que significa a tal da sigla ESG. Até que, enfim, que alguém todo falou que é mundo, isso. todo mundo tem tanto assim essa dúvida, E Liara Abrão, jornalista, sou jornalista, comunicadora. Trabalho com comunicação institucional já há mais de 18 anos, estive na Ambientare trabalhando no licenciamento ambiental, e a Ambientare foi uma escola para mim, para entender o que é comunicação dentro do licenciamento ambiental de grandes empreendimentos de infraestrutura. Então foi uma grandíssima escola estar com o Lavorato.
e aprender sobre questões ambientais de forma muito próxima. Então, foi a Ambientare que me trouxe esse tema e que me despertou esse interesse e que me fez, além de jornalista, uma entendedora ou pelo menos uma estudiosa das questões ambientais, das questões de sustentabilidade e, mais recentemente, sobre a pauta ESG, que seria e o que seria, né, as questões ESG. Mas aí, antes de falar de ESG, eu quero jogar para o próprio Michael Cavalcanti. Uma questão que ele que entende bem e que está aplicando na Ambientare com mais prática e com mais força. Afinal de contas, a ESG é uma questão política, né? A gente precisa ter uma resistência quanto a essas práticas, ou não? É algo tangível e real e que dá para ser implementado dentro de uma empresa prestadora de serviço. Eu queria que você já começasse com essa aí e depois eu ajudo a complementar. Perfeito, Liara. Só complementando um pouquinho. Já que a Liara falou da formação dela, não falei da minha, mas eu sou biólogo, sou mestre em ecologia, MBA em ESG. E essa pergunta, Liara, ela é bem interessante, né? A gente vê em algumas empresas alguma certa resistência a aplicar o ESG. Algumas empresas acham que isso é muito marketing, que isso é política, isso é moda do momento, né? Para que eu vou fazer isso? Isso acontece, na verdade, por uma falta de conhecimento muito grande das pessoas. Porque, como você bem conceituou, né? O que é o ESG? Né? O ESG a gente tem que lembrar, né? É um acrônimo, né, para 3 palavras: Environmental, Social and Governance. Né? Basicamente, ambiental, social e governança. O que isso quer dizer? São aquelas boas práticas que as empresas, instituições e até mesmo pessoas, né, podem implementar relacionadas a essas 3 temáticas. E por que as pessoas acham que isso é moda? Não, eu não quero fazer isso, vai mudar o meu modelo de negócio, eu vou ter que gastar muito com isso. E na verdade não. Quando a gente fala de boas práticas, essas boas práticas elas são até básicas para a sobrevivência de uma empresa. Uma empresa, por exemplo, de prestação de serviços, qual que é o principal capital da empresa? É o capital intelectual. Exatamente. Então, eu preciso desenvolver boas práticas, no mínimo de respeito à diversidade das pessoas que estão ali. Né? Eu preciso entender que essas pessoas têm necessidade. Né? Hoje em dia, o mundo está cada vez mais acelerado, então as pessoas sentem uma pressão enorme. Eu preciso cuidar da saúde mental do meu colaborador. Eu vou ter uma equipe em campo, né? A gente está com um projeto, uma obra de implantação na região amazônica, né? Que a equipe está morando lá em alojamentos. Como que eu vou deixar essa equipe sem ter os cuidados básicos de saúde e segurança ocupacional? E essas práticas, elas já são práticas ESG. E vai muito além, né? Quando a gente fala de governança, gente, é muito básico. Ética, transparência, compliance. É estar conforme com a legislação, ter transparência em divulgar os dados da sua empresa, dados financeiros. Né? Você ter um código de ética e conduta que você oriente os seus funcionários, seus colaboradores, seus fornecedores a atuar nisso. Então, são questões muito básicas. Mas o ambiental, uma empresa de prestação de serviço, ok. Eficiência energética pode ser relevante para você. Você tem 250 pessoas no escritório. O básico, né? Eu vou conscientizar as pessoas para que elas entendam que aquela energia que está sendo consumida, ela está sendo gerada em algum outro lugar. Então, por que eu não posso desenvolver o meu negócio com uma eficiência energética melhor, consumindo menos energia? Isso faz bem para o planeta, faz bem para as pessoas e faz bem para o resultado financeiro da empresa, né? Pois é aí que vem um ponto, que é a questão de enxergar o valor das práticas ligadas à questão ambiental, social e de governança. Por exemplo, o conceito que você traz aqui, explicando para nós o que é a governança sobre essa ótica, às vezes é diferente do conceito que as pessoas já trazem. Se primeiro que a palavra é diferente, muita gente nem entende o que significa. É verdade. Não é? O que é governança? Para algumas empresas está muito ligado só àquela questão societária, estrutura de gestão e tudo mais. Que isso também é um conceito de governança. Sim. E às vezes confunde a cabeça, não, isso não é para minha empresa é pequena. Aí quando você fala, não, política de compliance, ética, boas práticas nesse sentido todo, a questão da gestão financeira decente, bem organizada, publicizada, que for, isso não tem nada a ver com o porte da empresa. Eu acho que desde o início, uma empresa, uma startup já pode ser criada começando a pensar nessa direção. Até porque tem muita gente envolvida e tudo mais. Quando você vai para o social, você tem o outro aspecto também,
que é social? Muita gente pensa no social sendo aquele aspecto mais da coletividade, da porta para fora. Pô, a gente começa da porta para dentro, né? Exatamente. Cuidar dos colaboradores, da equipe, Exatamente. do time, respeitar as pessoas, as diferenças, as necessidades. Aí a Liara, que participou desse processo todo aqui, sabe, inclusive, por que é egrégora estratégia humanizada, né, Liara? Exatamente. Foi olhar atento às necessidades das pessoas. Você de lembra quem muito faz. bem, né? E aí é o que eu falo, né? Dentro do S, que hoje em dia, na verdade, quando a gente fala de práticas ESG, então social, ambiental e de governança, o S é hoje o menos, o que tem menos resultados. Por quê? É onde as pessoas, os empresários, acham que é da porta para fora. Ah, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer caridade? O que exatamente é o social, né, dentro da prática ESG? Não, a gente fala que o social do ESG, de trazer essas práticas para dentro da empresa, é, por exemplo, trazer a cultura Jedi. Aí você fala, mas cultura Jedi? Você está falando de cinema? O que seria? Não, é Jedi mesmo, é trazer a força positiva para dentro. Jedi significa justiça, equidade, diversidade e inclusão. Então, se você consegue trazer a cultura Jedi para dentro da sua empresa, você já está fazendo muito. Então, justiça, o que é? Conseguir olhar para os seus funcionários, para os seus colaboradores, de forma justa, dentro das questões trabalhistas, né? A equidade, a gente fala o tempo inteiro das questões das pautas femininas, de trazer uma diversidade dentro do seu quadro de colaboradores, mais mulheres, né? Dentro dos cargos de liderança. Né? A gente está falando de diversidade. Diversidade é uma pauta necessária, não só porque eu preciso ter dentro do meu quadro de colaboradores pessoas de vários aspectos, mas porque isso impacta diretamente nos resultados do negócio. Quando eu tenho um quadro diverso, eu tenho uma possibilidade muito maior de criatividade, de colaboração dentro da empresa. Então, quando a gente fala de trazer práticas de ambientais, sociais e de governança, eu estou falando de trazer inovação. E aí, interessante é o seu cargo, né, Michael, que é inovação e ESG, porque um não tem como estar longe do outro. Né? As pautas que estão sendo construídas dentro da economia verde, que é o que a gente chama dentro das pautas ESG, e é realmente uma nova forma de pensar consumo, de pensar prestação de serviço, tem tudo a ver com essas práticas. A gente está falando, sim, de resultado, de trazer questões para dentro das empresas, independente do porte, do que ela faz, se é uma prestação de serviço, se é pequenos produtos, se é uma empresa de tecnologia, ela tem como se adequar a essa economia verde, né, Michael? Ela tem como trazer isso para dentro e totalmente ligada a resultados. É aí que está a materialidade, porque muita gente pergunta, mas como é que eu trago o ESG? Por onde eu começo, Carlos? Esse é que é a grande questão. Por onde a gente vai começar? Eu aqui, uma empresa pequena, o que eu trago? Como que eu vejo o que são essas práticas? O Michael vai saber falar bem sobre o que a gente chama de matriz de materialidade, mas tangibilizando, o que seria, aliás, Michael? o que é matriz de materialidade? Olha o nome, isso assusta, né? Já está complexando, né? Mas eu vou traduzir isso em um termo bastante simples. Vamos lá. A minha empresa é de prestação de serviço, mas vamos pegar qualquer outra empresa aí, vamos pegar uma indústria. Uhum. Essa indústria, ela necessita de insumos para produzir, né, o que ela vai vender, o que ela vai comercializar. E uma vez esses produtos sendo elaborados, ela vai ter que distribuir esse material para os seus consumidores. Esses consumidores vão utilizar os materiais e vão, obviamente, descartar os resíduos. Exatamente. Né? Quando a gente fala de materialidade, vamos mudar o termo para o seguinte: considerando as atividades, os processos e a região onde a minha empresa está atuando, o que esses atributos geram impacto da porta para fora da empresa? Ou seja, eu vou lá, eu pego o meu insumo, né? Então suponhamos que seja uma indústria alimentícia, então eu tive que pegar lá algum produto vindo lá no agricultor, levei ele para a fábrica, né, fiz lá a transformação industrial, vendi, né, um óleo de soja e depois essa lata ela vai ser despejada em algum lugar. Qual que é o impacto que esse ciclo ele vai gerar? Então, vamos lá na base, né? Eu tenho o que a gente chama de upstream e downstream, né? Então, antes do meu processo industrial, eu tenho uma série de impactos que minha empresa vai gerar porque eu estou comprando aquele produto. Aquele agricultor, ele usou mão de obra
análoga à escrava, mão de obra infantil, ele está usando agrotóxicos de forma descompensada, né, para a produção dele, tudo isso, qual que é o consumo de água da produção? Tudo isso são impactos que são gerados no início da cadeia de valor daquele produto. Chegou na indústria, ok, vamos lá processar o material. Esse processamento eu tenho também, eu vou gerar efluentes domésticos, né, esgoto doméstico industrial, e depois de gerar o produto, esse produto vai ter que ser distribuído para as pessoas, para os supermercados. Então eu tenho um transporte ali, eu tenho toda uma cadeia de valor também para baixo do processo industrial. E esse resíduo depois ele vai ser descartado. O que isso vai acontecer? Né? Então, materialidade, a gente vai avaliar como que a empresa ela afeta a sociedade, o meio ambiente a partir dos seus processos e atividades. E da mesma forma, se eu sou uma indústria e eu preciso de um produto, né, vindo lá de um cultivo, o que essas mudanças climáticas, por exemplo, impactam na disponibilidade daquele produto para mim? Né, a gente viu aí essa crise agora no Rio Grande do Sul, o temor, né, que houve por conta... o Rio Grande do Sul tem mais de 70% da produção de arroz no Brasil, né? Levou um temor tão grande que o Brasil, sem estudar direito, foi lá e adquiriu não sei quantas 1.000 toneladas, né, num processo rápido, sem transparência, sem compliance, que a gente está dizendo. Então, tudo isso impacta, né? Então, onde que eu vou começar? Independente do tamanho da sua empresa, você tem que pensar o seguinte, a minha empresa, qual que é o impacto que ela traz para a sociedade, para o meio ambiente? Perfeito. E de que forma que, do lado de lá para dentro, como os meus processos, as minhas atividades, inclusive o meu resultado financeiro é influenciado pelos fatores externos. Então, qualquer empresa, ela pode fazer essa análise, dependente do tamanho do setor. E na hora que sentar na mesa os decisores, todo mundo vai saber fazer. E aí o Cavalcante vai saber bem como conduz esse processo, né, Cavalcante? Aquela famosa matriz SWOT. Né? Maico, você está falando aqui, está me fazendo refletir sobre uma questão. A estratégia do jeito que ela é adotada, estratégia de negócio, né? Muito tempo atrás, mas bem muito tempo atrás mesmo, o foco na estratégia era exclusivamente gerar resultados financeiros. Tá? E aí havia uma preocupação muito grande de organizar a empresa para dar lucro. O lucro continua sendo necessário, nós estamos falando de indústrias, comércio, agricultura e tudo. Se não houver lucro, não faz parte desse modelo de negócio que nós conhecemos. Só que com o tempo começaram a surgir conceitos adicionais da necessidade de entender o que eu tenho que fazer no sentido de ter processos bem organizados, cuidar do meu cliente com atenção, cuidar das pessoas que trabalham dentro da empresa e tudo. Aí você chega lá naqueles modelos BSC, do Balance Scorecard, no fundo é isso. Sim. Aí vem um movimento da qualidade que vai organizando a empresa, mas acima de tudo olhando a empresa de dentro para fora. Organizando a empresa internamente, com foco na qualidade para atender o cliente, aí já vai espichando cada vez mais a cadeia de valores ali que você tem que estar atento. Aí vem porta, vem esse monte de coisa e tudo. O que nós estamos, neste momento? Nós estamos falando de um outro ciclo mais avançado, onde a análise dos impactos ela é bem mais ampla, bem mais complexa e tudo afeta o valor que uma empresa tem, o valor que ela gera e os ganhos que ela pode gerar para os seus acionistas, para os seus donos, para os seus colaboradores, para a sociedade. Quando você olha a ESG, nesse momento atual, nós estamos entendendo a empresa dentro de uma dinâmica que envolve todo o entorno da empresa também. A responsabilidade é muito maior. Lógico que isso aumenta a responsabilidade do gestor. Sim. Uma coisa você tem que olhar só para dentro, mas hoje a sociedade exige que você olhe para todo esse entorno da empresa também. É natural do modelo de negócio atual. Portanto, nós estamos falando, acima de tudo, de negócio. Acima de tudo, nós estamos falando de empresas eficientes, empresas responsáveis e empresas que geram resultado. Não é isso, Liara? Definitivamente. E não é uma pauta política isso. Não Tem gente que usa essa bandeira como a lógica da política, mas quando você olha do ponto de vista do negócio, faz todo sentido. Não, e tanto faz sentido que a gente pesquisando, né, Cavalcante, até para tratar do tema, a Serasa Experian soltou, no final de 2023, uma pesquisa com micro, pequenas empresas. E o resultado foi o seguinte, com 520 entrevistados, 89% dos presidentes das empresas respondentes já estão com práticas implementadas, ESG, mas por incrível que pareça, 33% deles não sabem exatamente o que é. É engraçado, né? Eles sabem
que já tem alguma coisa sendo feita, mas não sabe exatamente o que é. Então, realmente, é ainda uma necessidade, eu vejo uma necessidade, especialmente das pequenas empresas e especialmente as prestadoras de serviço, entenderem que incluir práticas sociais de governança e ambiental dentro da sua empresa é trazer competitividade, sim. Até porque se ela está falando de ficar mais tantos anos, mais muitos anos no mercado, e ela começa a trazer questões de inovação, é impossível atuar ao longo dos anos sem pensar nessas questões que permeiam o meio ambiente, que permeiam a sustentabilidade e o planeta em si, né? E a gente trazer aqui modos de vida e economias que se sustentam por mais tempo. Então, mesmo que eu não tenha um grande impacto ambiental, talvez você esteja prospectando um cliente que tenha práticas ESG instaladas e que seus fornecedores precisam estar alinhados a essas práticas. Não interessa em que escala você está colocando dentro da sua empresa. O importante é você saber o que isso significa, fazer esse mapeamento, que talvez você vá descobrir, assim como esses 89% de empresários descobriram, que já tem prática sendo implementada na sua empresa, e que para você chegar aí nesses novos mercados, trazer essas novas oportunidades para o seu negócio, você precisa pelo menos entender o que dentro da sua empresa você já tem como processo ou como prática instalada e o que pode ser agregado à sua estratégia de negócios para que você continue tendo resultados financeiros mais vantajosos e conseguir aí atingir esses novos mercados, né, Michael? Eu queria fazer um comentário pegando as duas falas, né, do Cavalcante e da Liara. O Cavalcante, o que você falou, basicamente é uma mudança de modelo de negócio que já vem ocorrendo há alguns anos, né? Alguns anos atrás, 20 anos talvez. Uma evolução, né? Uma evolução, né? O famoso, a gente tinha antigamente aquele capitalismo de shareholders, ou seja, uma empresa, ela só existe se ela for para gerar o lucro. De fato, inclusive, essa é a missão, esse é a capital social da empresa, a missão social da empresa é gerar lucro, continua sendo. Né? A diferença é que, no modelo anterior, a empresa ela olhava, mirava especificamente para os acionistas. No modelo atual, no contexto que nós estamos, não existe mais esse lugar. A gente migrou para um modelo chamado capitalismo de stakeholders, ou partes interessadas, ou capitalismo consciente, né? Cada um. Existem várias nomenclaturas, mas no fundo quer dizer a mesma coisa. Eu não tenho como funcionar o meu negócio se eu não entender qual é a necessidade do meu cliente, porque é ele que vai consumir. E quando eu falo cliente, falando business to business, é um pouco mais tranquila a relação. Quando a gente fala B2C, né, os consumidores, hoje em dia, principalmente essa nova geração, existem pesquisas que afirmam isso, né, quase 70% dos consumidores atuais, das gerações atuais, né, dos anos 90, 2000 para cá, eles efetivamente mudariam a escolha de consumir um produto em função da empresa efetuar ou não práticas sustentáveis. Então, isso é muito relevante, independente do seu modelo de negócio. Agora, quando a gente vai no B2B, ok, talvez para o diretor ou CEO do seu cliente, talvez não interesse muito pessoalmente se você está aplicando a boa prática, não. Mas muitas vezes essa empresa, ela toma crédito de instituições financeiras que vão te cobrar necessariamente para aprovar o seu crédito que você tenha boas práticas ambientais e sociais de governança alinhadas a padrões internacionais, inclusive. Dá um exemplo disso. Que tipo de exigência, por exemplo, um banco tem, que às vezes a pessoa que recebe as exigências, a lista de exigências do banco, nem percebe que aquilo está ligado a uma agenda maior. Uma prática que é a mais básica de todas, né, até mencionei um pouco antes, é a questão da força de trabalho. Né? A mão de obra ela não pode estar associada a empregar crianças, né, na sua atividade. Trabalho, hoje em dia, assim, dizer que existe trabalho escravo é um pouco forte, né? Mas no Brasil existem condições análogas à escravidão. Isso é muito forte. Outro ponto importante, existem comunidades tradicionais no entorno do seu projeto. Qual é a forma de comunicação que a sua empresa tem com essas comunidades? Qual que é o consumo de água da sua empresa? Quais são os resíduos? Como você direciona os seus resíduos? Qual é o seu consumo energético? Então, são questões amplas que todas as instituições financeiras elas têm cobrado. Inclusive, existem
grandes empresas, né, que estão lá no índice de sustentabilidade empresarial da B3, que são cobradas fortemente por essa questão. E o mundo dos negócios é uma cadeia, né? Então eu tenho uma pequena empresa que ela vende seu produto, às vezes, para uma empresa de médio porte, que vai vender para o de grande porte. E o que a Liara fala... a cadeia produtiva, enorme, né? E, citando um exemplo da Ambientare, né, os nossos grandes clientes, todos sem exceção, eles já possuem formulários específicos sobre boas práticas ESG. Alguns desses clientes estão usando esses formulários como item classificatório em processo de concorrência. Mas como assim? Eu tenho melhor preço, melhor proposta técnica. Ok, mas vamos dizer, se você tirou uma nota abaixo do que eles entendem, que é o mínimo que a empresa tem que fazer, você nem fará mais parte do quadro de fornecedores. A Ambientare, inclusive, ela teve que passar por 2 processos de treinamento, né, de fornecedores em boas práticas ESG. Um dos treinamentos é uma empresa do setor de energia, que quase 60% dela é de uma empresa espanhola. Então, inclusive, esse treinamento ele foi mediado pelo Pacto Global da Espanha. Então, assim, foi um treinamento de 4 meses, treinamento bastante extenso. E, recentemente, outra empresa também do setor de energia, que a gente foi solicitado que, né, a gente fizesse uma validação de fornecedor junto a essa empresa, e agora essa empresa veio, olha, além da validação regular de compliance, agora vocês também vão ter que fazer uma certificação em ESG. Então, assim, não existe mais espaço no futuro, eu diria num futuro de curtíssimo prazo para empresas que não executem boas práticas ESG. Até porque, como eu falei mais cedo, isso é o básico, né? Para você ter um modelo de negócio de sucesso. Mas Michael, mais uma vez está se repetindo o que já aconteceu no passado. Eu falei do movimento da qualidade lá de trás. Na época lá do Falcone, a Gerdau, que teve um papel muito importante nesse movimento. O que aconteceu? As grandes corporações começaram a exigir nas suas cadeias produtivas que práticas de qualidade fossem adotadas. Não só norma ISO, 9000, coisa parecida, mas também um programa brasileiro de qualidade. Na construção civil, por exemplo, né, o PBQPH foi uma indução feita das grandes corporações e às vezes do governo no sentido de ter práticas adequadas para melhorar a performance das empresas, eficiência, reduzir custos, etc. Quando a gente pega o que está acontecendo agora, mais uma vez também está vindo uma pressão que vem das políticas que a sociedade foi validando ao longo do tempo, passa para as grandes corporações que começam a empurrar isso abaixo dentro das suas cadeias produtivas. E quando você vê, no final das contas, há um crescimento de todos porque a gente muda de patamar. O ponto é que chega, qualquer grande corporação hoje corre um risco enorme caso um pequeno fornecedor tenha alguma prática inadequada. Por exemplo, você falou regime análogo à escravidão, né? Você tem um fornecedor dentro da sua cadeia produtiva com a prática inadequada, seja no Brasil ou fora do Brasil, que às vezes é até algum fornecedor de fora daqui, aquilo detona a imagem da empresa e aí as pessoas começam a olhar para aquela empresa com um certo cuidado maior, às vezes não querem mais saber dos produtos de lá. Então, esse movimento, ele mexe também muito com a questão do branding, da marca, do valor associado à marca. Não é isso? Reputação. Essa é a fase que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que... o ESG, né, a aplicação das boas práticas, eu acho que a gente precisa diferenciar um pouquinho também do conceito de sustentabilidade, né? O conceito de sustentabilidade ele é bastante amplo. O que é o conceito de sustentabilidade? Sustentabilidade, vamos pensar o seguinte, como que eu... Pegar o conceito clássico, né? Eu preciso produzir utilizando os recursos atuais e dentro do meu processo de produção eu preciso garantir que as gerações futuras terão acesso a esse mesmo recurso. Então, é um conceito amplo, de longo prazo. O ESG, ESG definitivamente ele vai contribuir para o processo de sustentabilidade, seja de uma empresa, de um país ou do planeta, enfim. Mas vamos pensar no conceito de ESG no sentido seguinte. Quando a gente fala das questões relacionadas à mão de obra, a gente fala das questões ambientais, como que a minha empresa é afetada por questões ambientais. No fringir, né, no final daquele resultado dessa análise, governança, como que eu
implantar essas boas práticas de ética e transparência, como que isso vai refletir na minha empresa. No final das contas, nós estamos dizendo que o ESG é uma excepcional ferramenta de gestão de riscos. Então, quando você avalia a sua empresa, a sua produção, como que ela é afetada pelos fatores externos, e como que a minha atividade afeta a sociedade e o meio ambiente, eu estou antecipando meses, anos de um risco que, se não tiver no radar, isso pode quebrar a minha empresa. Vamos pensar, vamos pegar uma empresa qualquer. Olha o que aconteceu com as americanas, em função Sim, governança. Da governança, do compliance. Transparência. Olha isso. Olha isso. Eu lembro, inclusive alguns anos atrás, eu já até tinha algumas ações da Americanas na época que valia 20 e poucos. Você vendeu? Não, eu já vendi tem muitos anos, mas na semana que divulgou a notícia, que estava na faixa de 18, baixou para 3. R$3 o valor de uma ação. Quebrou a empresa, né? Depois disso daí, né? Entrou em recuperação judicial, eu acho. Reputação. Então, assim, acabou a gente fala ESG, gestão de riscos e reputação, acesso a linhas de crédito com taxa de juros menores, expansão de mercado. Hoje em dia, assim, o nosso presidente Felipe Lavorato, ele tem essa máxima que é o seguinte: a empresa que estagna, que ela não cresce, a tendência é ela cair e morrer. Exatamente. Isso aqui faz parte da nossa forma de trabalhar. Eu sempre repito isso também. Exatamente. A coisa mais difícil é manter a empresa do mesmo tamanho. A tendência é assim, ou você cresce a empresa ou ela tende a cair ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E como que você vai crescer a sua empresa? Como é que você amplia o seu mercado? E tem uma coisa, apesar desse ser um movimento que começou muito forte internacionalmente, o Brasil, ele conseguiu ler essa oportunidade de trazer, né, as práticas para dentro do país de uma forma muito interessante. E hoje o Brasil é pioneiro em regulação. Né? A gente tem aí um direcionamento para conferir esses relatórios sustentáveis que estão sendo emitidos pelas nossas empresas no Brasil. A gente tem oportunidades de negócios sendo gerados dentro da cadeia de economia verde. A gente está falando da COP, que acontece aí em 2025. Então, se você tem uma startup, não interessa em que área que você está atuando nessa startup, né, de prestação de serviço ou de algum produto, você tem aí um evento que vai trazer oportunidades de negócio. E a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de práticas que pensam nas mudanças climáticas, nas questões ambientais que impactam, né, a vida no planeta Terra nos próximos anos. Né? Então, eu não acho que as questões ESG podem ficar fora de nenhuma empresa em nenhum porte já há algum tempo. Mas para desmistificar, trazer isso para a estratégia de negócios nada mais é do que trazer inovação para a sua empresa. Você já está inovando se você olha para essas práticas. Então eu vou começar a contratar olhando aqui para o meu bairro. Se você tem uma empresa que está num bairro que nem tem, talvez, tanto impacto no entorno, você já abriu vaga e pensou em oportunizar para o jovem, para o adolescente que está ali morando no entorno? Você já pensou em divulgar essa vaga aí dentro das lojinhas que estão ali no bairro? Isso já é uma prática social, por exemplo. Isso já é impactar socialmente. Liara, você tocou na questão do social. Eu queria explorar com você um pouco mais para as pessoas entenderem, quem está nos acompanhando, né? Esse conceito do social. Por exemplo, uma empresa que não respeite ali a legislação do trabalho, que não cuide dos seus colaboradores e tudo, ela está impactando nesse aspecto social? Como é que funciona isso? Ela está impactando totalmente no aspecto social. E aí o Michael até colocou as questões análogas à escravidão, mas vindo para o pequeno... Tão radical, tão dramático assim. Isso é uma escala muito grande. A gente está falando do básico, do feijão com arroz. A gente estava até comentando num bate-papo anterior. Hoje, você falar do seu capital...
do seu colaborador, a gente não está falando só mais do departamento pessoal, a gente está falando de talentos, a gente está falando de uma possibilidade, quando a gente fala do social, de atrair os melhores talentos para a minha empresa. Mas não só atrair, como que eu vou reter essas pessoas dentro da minha empresa? Como que eu vou fazer elas produzirem mais, né? Como que eu vou respeitar essas pessoas nas suas questões pessoais, mas também trazendo elas para dentro da cultura da empresa, né? Então, quando eu falo da cultura Jedi, né, que aí é tudo que permeia o social, é exatamente esse cuidado com o colaborador. Desde a forma como eu contrato, desde a forma como eu divulgo as vagas, né, para o mercado de trabalho, até como eu contrato e como eu faço a gestão dessas pessoas. Tudo isso tem a ver com a questão social da empresa. Você quer completar? Eu queria completar, Cavalcante, mas pensando mais na ótica que você citou lá do bairro, né? Então, acho que são duas coisas. Primeiro que hoje em dia fazer a conformidade regulatória legal, isso é básico. É o básico do básico, né? Não ter impacto negativo é o básico, né? O que as empresas precisam buscar agora é como eu vou gerar impacto positivo a partir das minhas atividades. Isso não é difícil. Tá, eu vou dizer, por exemplo... Explica mais claramente o que é o impacto negativo e o positivo. O impacto negativo, né? Por óbvio, né? Eu estou ali contratando pessoas de forma irregular, enfim, eu estou gerando resultado financeiro a partir de uma desconformidade legal ou algo do tipo. Estou deixando de atender algum requisito legal, alguma coisa assim. Agora, o impacto positivo, vamos lá, pegando essa situação. A Ambientare, ela faz gestão ambiental de projetos, né, da implantação de projetos espalhados no Brasil inteiro. Um dos programas, né, que a gente costuma sempre discutir, não necessariamente um programa, mas iniciativas se eu vou, por exemplo, implementar esse projeto lá no Amazonas e uma região como aquela, o que faz mais sentido em termos assim, práticos, financeiros e em termos de impacto? Eu vou deslocar um contingente de 3.000 trabalhadores saindo da região sudeste. Vou ter que montar uma estrutura gigantesca de alojamento. Esses trabalhadores, eles estarão ali interagindo com comunidades locais. E por mais que isso é uma das boas práticas, né? A gente precisa educar essas pessoas, conscientizar e dar treinamento, mas você não controla, né? Saiu do horário de trabalho da empresa, você não controla muito bem o que o trabalhador vai fazer ou não. Por mais que a gente tenha boas práticas, treinamento, etc. Ou eu posso entender qual que é a disponibilidade de mão de obra que está ali. Quais são as pessoas, quais são as habilidades que essas pessoas têm. E não necessariamente elas vão tender especificamente a uma função que tem lá no meu histograma de mão de obra. Nós vamos dizer, eu preciso de um profissional que ele faça manutenção num caminhão Munk. Eu tenho um local mecânico que, enfim, lida com um veículo de pequeno porte. Será que eu não posso pegar esse trabalhador, fornecer uma capacitação adicional para que ele esteja habilitado a fazer manutenção do outro caminhão? Por que eu estou fazendo com isso? Duas coisas. Eu estou deixando de trazer alguém de um outro estado, um outro município, outra região, que pode gerar algum impacto local, e eu estou movimentando a mão de obra ali. Eu estou gerando valor para aquela região. E da mesma forma, vamos lá, a gente costuma fazer capacitações, programas, né, junto ao programa de educação ambiental. A gente já tem profissionais mobilizados naquela região. Por que não eu entender um pouquinho melhor quais são as demandas de capacitação que a população tem local ali tem, e propor algo que seja adicional ao meu regulatório, adicional ao que eu sou cobrado dentro do licenciamento ambiental, já que eu estou com a mão de obra mobilizada. Então, eu estou trazendo isso porque é um pouco do que essa mudança de paradigma de pensamento em como que nós, ambientários, estamos tentando levar essas boas práticas ESG para a realidade de chão de fábrica ali, né? De obra, de campo. De obra. Né? De obra. Como que eu vou pegar algo que em tese seria meio conceitual e eu vou aplicar isso na realidade? Eu já acompanhei exatamente esse tipo de situação. Você vai instalar um grande empreendimento, uma indústria, uma hidrelétrica, coisa do gênero, numa região remota do país. Não tem nada lá. Tem uma comunidadezinha pequena, rural, indígena e tudo por perto, no máximo isso. Aí, de repente, você leva
uma montanha de gente, centenas de trabalhadores para trabalhar nas obras, que saem de outras regiões, porque lá não Sim. tem gente, Sim. aí você leva para lá. E aí aquela comunidade pequena, você imagina o impacto que essa turma provoca naquela região. 200, 300, 400, 500 homens, de um dia para o outro aparecem numa comunidade que não está preparada para recebê-los. Olha a confusão que isso nos gera. Aí você fica 2 anos, 3 anos fazendo a obra, uma hora ela acaba. E aí vai precisar de outro perfil de mão de obra. Exato. Parte se resolve com aquilo que você estava comentando, uma parte de reorientação profissional de uma parte dessa turma. Mas boa parte não será aproveitada ali e muitas vezes não é planejado o movimento que se fará depois para essas pessoas, são cidadãos, são pessoas que precisam de trabalho Sim. e que de repente estão soltas no ar, para onde vão. Então esse planejamento, esse impacto é muito importante ser feito com responsabilidade, né? Sim. E isso impacta na vida daquelas Sim, sim, comunidades, das pessoas em si e na expectativa das famílias envolvidas. Sim. Esse é o social, É um Carlos. social típico, né, Liara? Qual é o impacto positivo que a gente está gerando nas pessoas, seja de dentro da empresa, seja no entorno da empresa, seja da relação com os fornecedores, na relação com o cliente. Por isso que o Michael trouxe esse termo que é o capitalismo de stakeholder, ou seja, como gerir pessoas, como eu me relaciono nos negócios com as pessoas que fazem o meu negócio acontecer, do cliente ao fornecedor, a quem faz a empresa acontecer, né? Então, é olhar atentamente para essas relações e trazer impacto positivo para essas relações, que naturalmente vai gerar impacto no quê? No meio ambiente, né? Então, se eu mapeio como que estão as minhas práticas e as minhas relações de negócios, seja com o cliente interno, que são os meus colaboradores, ou com o cliente que consome o meu produto ou o meu serviço, e eu consigo melhorar essas relações dentro de um conjunto de práticas, né, que vai estar aí de acordo com um mundo melhor, né? Isso parece um pouco poético, é sim, mas é prático, é possível a gente pensar num planeta mais sustentável e num mundo melhor, de relações, de negócios, inclusive, melhor, mais tangíveis, mais humanizadas, né? Elas vão ter impacto positivo e vão gerar mais resultados, vão gerar mais negócios. É sobre isso. ESG é sobre como essas práticas podem melhorar as relações de negócios, as relações internas e gerar mais resultado. Liara, você está falando aqui, para quem não está acostumado, olha a quantidade de palavras novas, diferentes que a gente fala. O próprio ESG, tem hora que a gente fala ESG, né? Que é do inglês, né? O meio ambiente, o social e a governança e tudo. Aí depois vem lá ele com os stakeholders, os shareholders, né? Shareholders é o sócio, o stakeholder é a parte interessada. Não tem nem palavra em português para isso, né? Não. Exatamente igual não tem. Parte interessada é uma boa forma. Uma boa forma e tudo. Aí você acaba trazendo mais uns elementos. Eu vou trazer uma palavra para você explicar. Tá. Tem muita coisa fake. O fake também é em inglês, né? Falsa. Tem marketing forçado em cima disso. Tem gente que faz mais marketing do que realmente entrega. Exatamente. O que é greenwashing? Então, o greenwashing é o querer camuflar ou dar uma maquiada na sua prática de sustentabilidade, né? Então, é transformar, às vezes, aquilo que você está fazendo ali muito superficialmente em um grande feito de sustentabilidade, né? O greenwashing é você querer trazer floreamento para suas práticas. Mas o Brasil já tem formas de diminuir bastante o greenwashing, né? De tirar essa capa, essa máscara das suas práticas de sustentabilidade, exigindo aí relatórios cada vez mais criteriosos, né, e formas de acompanhar esses resultados, esses relatórios, para que isso não ocorra. Mas por que as empresas estão trazendo greenwashing? Às vezes elas dão uma maquiada no que elas fazem. Porque as práticas ESG, elas agregam muito na reputação da empresa, né? Elas trazem um espaço de visibilidade
muito significativo para a empresa, especialmente as de grande porte, né? Então, ela agrega muito ao branding da empresa, ela vai para as mídias sociais, aí ela consegue ter um impacto muito grande no seu consumidor final, né? Vendendo as práticas ESG, talvez de uma maneira exagerada. Mas a gente tem aí várias formas de ver que talvez aquilo não é uma prática tão aplicável assim à empresa. Por isso que hoje em dia não adianta querer usar muita máscara e nem maquiar. Rapidinho dá para perceber, né? É Rapidinho, engraçado que nós temos hoje aquela dá. situação. Tem um bocado de empresa que já faz um conjunto de ações que são tipicamente Sim, aderentes às políticas ESG, no final das contas, mas tem um monte também que ainda disfarça, ou inventa, ou camufla, ou maqueia ali a situação. exato. É da natureza dos negócios. Mas o que importa é que a própria sociedade vai desenvolvendo os mecanismos para se proteger desse tipo de prática, né? E hoje em dia, com mídias sociais e com forma de acesso, né, tão rápido ao histórico da empresa, a quem essa empresa é, quem faz parte dessa empresa, é muito difícil você esconder práticas negativas, né, caso você queira maquiar muita coisa. Então, o essencial é que você consegue agregar ao marketing se você está fazendo isso no dia a dia. Se você está fazendo feijão com arroz, o seu colaborador é o seu principal propagador de quanto a sua empresa realmente está fazendo, está realmente aderente a essas práticas. Porque aí ele vai lá no Instagram, ele vai no Twitter, que não é Twitter mais, agora é o X, né? E consegue postar, a minha empresa fez tal ação, né? A minha empresa conquistou, ou no LinkedIn, que é a principal plataforma aí para falar sobre as questões profissionais, hoje em dia se reverbera muito a verdade, né? E a mentira, ela se descobre muito rapidamente. Então, não é possível você ter um greenwashing que dure muito tempo. É melhor implementar as práticas para realmente melhorar o seu negócio, as suas relações, e isso vai ganhar visibilidade naturalmente do que querer fazer o greenwashing. Peraí que o negócio é o seguinte. A nossa produtora ali já sinalizou, a Cris Kozovic está ali escondidinha atrás das câmeras. Sim. E ela já sinalizou que a gente estourou o tempo. Já estamos... é o que vocês não sabem, que ela já me contou que ela sempre avisa um pouco antes do tempo verdadeiro, sabe? Tá. Então, agora eu vou para uma reta final de fechamento com vocês aqui. Aí, Michael, o que você deixa de mensagem para nós fechando esse momento aqui? Bom, vou pegar a fala da Liara, né? O que eu ia complementar vai ao encontro do que você está me pedindo. Vai lá. Eu acho que a mensagem que a gente tem que ter, isso serve para qualquer empresário de pequena, média empresa, né? Você não precisa ter um orçamento espetacular destinado a implantar um setor ESG na empresa com 30 pessoas, com uma divulgação enorme. Você não precisa disso. Comece pelo básico. Entenda quais são os impactos que a sua empresa gera e quais são os impactos que podem afetar a continuidade do seu negócio. Foi assim que a gente fez no Ambientari. Você tem ferramentas para isso? A gente acha isso por aí? Sim, funciona? Sim. A Ambientari, ela, assim como acontece com muitas empresas, a gente tem muitas ações dispersas. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender o que é de fato o tema material, né? Qual que é aquela temática que eu entendo que eu posso afetar a sociedade e o meio ambiente e que eu posso ser afetado. Comece por aí. Entendi. Então, defina quais são os temas relevantes para a sua empresa e defina algo pequenininho. Vamos começar pequenininho. Vamos pegar, olha, gente, vamos lá, minha empresa é uma empresa pequena, às vezes, sei lá, um faturamento... Para uma empresa pequena, 5 milhões de faturamento, eu não tenho muito recurso. Ok, vamos começar então com compliance. Vamos elaborar um código de ética e conduta. Perfeito. Vamos dar transparência à divulgação das nossas ações. Ok, ano que vem, vamos partir agora a tratar do nosso ambiente interno, desenvolver políticas para os nossos colaboradores, maior transparência, uma comunicação melhor com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, e por aí vai. A Ambientari, ela aderiu ao Pacto Global, né, como movimento mundial liderado pelas Nações Unidas, né, que convoca as empresas a adotar essas boas práticas ESG, mas num contexto ainda mais amplo de desenvolvimento sustentável, né? Então a gente tem lá aqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E a gente mandou a nossa primeira comunicação de progresso agora, em julho. E na comunicação de progresso, eles fazem um questionário bastante extenso sobre essas várias áreas, né? Sobre direitos humanos, sobre questões trabalhistas, questões ambientais. E ainda que a Ambientari tenha práticas implementadas e algumas implementadas, de fato, falta muita coisa para a gente
né? Dizer, Sim. marcar o sim em todos aqueles itens. Mas como a própria comunicação de progresso orienta, você tem essa prática? Não, porém pretendo implementar nos próximos 2 anos. Então, esse é o recado que tem que ficar, né, para os nossos empresários. Você não precisa querer fazer tudo de uma vez e querer fazer tudo em curto prazo, né? O importante é, cada ano, a cada período, né, cada ciclo econômico financeiro, por exemplo, fechou lá meu balanço do ano, ok. Vamos revisar nosso planejamento estratégico, vamos definir quais serão as nossas metas relacionadas ambiental, social e de governança para o próximo ciclo. Acaba funcionando como um guia, né, de evolução da Exatamente. gestão da governança das empresas, né? Exatamente. Liara, para fechar. Para fechar, eu deixaria o seguinte recado. Ah, O micro, uma ação pequena, aqui na sua cidade, na sua comunidade, se todo mundo muda, no pequeno, daqui a pouco isso está impactando no mundo, né? Então, quando a gente fala de mudanças, que seja para os negócios, né, e a gente fala de uma era de impacto, e a gente está falando de uma era de impacto positivo, é sobre isso. Às vezes você acha que é pouco contratar aí a pessoa do seu entorno, né, fazer um processo seletivo olhando para a comunidade, para o seu entorno, e não, isso já é muito. Então, eu complemento e finalizo dizendo isso. Você está mudando a sua forma de fazer negócios, mas está mudando também a forma como você se relaciona com o mundo. Então, ESG é sobre isso, é sobre como se relacionar nos negócios com pessoas. muito bem, gente. Olha, muito obrigado, Michael, Liara, Cris, com os ouvidos guardadinha ali atrás, né, escondida. Mais uma vez, as conversas aqui, a gente aprende muito, evolui muito. Ficaria Sempre. o resto da tarde aqui Se bobear, isso aqui tem pauta para a gente voltar Com depois, outro certeza. momento e tudo. O que mais que é importante é o seguinte, a gente está trabalhando nisso para poder compartilhar o conhecimento que cada um de nós vai acumulando ao longo do tempo e que é necessário para muita gente. Sim. Né? E essa oportunidade que a gente tem aqui, ela é muito rica, porque senão eu falo com a Cris sobre isso, é muito egoísmo nosso guardar isso só para a gente. É A gente verdade. tem que compartilhar, né, para o mundo. E aqui, mais uma vez, encerramos um episódio aqui do Conexão Egrégora, virão outros aí para frente, estamos planejando uma segunda temporada, tá? E compartilhem, comentem, nós estamos aí no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, temos lá os nossos canais, em breve também no Spotify, que já deviam ter criado, Excelente. não é? E isso é uma forma da gente continuar dando amplitude a esse trabalho que é feito por nós, pelos nossos parceiros, nossos colegas, nossos amigos, nossos clientes e tudo. Obrigado a vocês, mais uma vez. Obrigada. Obrigado.